graça do Senhor, sua bondade nos assista nessa noite. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, estamos juntos, reunidos, na perspectiva de aprender acerca das verdades eternas do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você que nos visita nessa noite, nós estamos adotando esse estilo de ensino que é a pregação sequenciada da Bíblia. Começamos o Evangelho de Marcos, desde o primeiro capítulo, e agora chegamos no capítulo 13. E o interessante dessa maneira sequenciada de pregação é que você acaba pegando textos, aqueles que nós gostamos de ouvir, textos difíceis, duros, que alguns gostam de evitar, e também textos extremamente difíceis, complexos. Nós não podemos saltar esses textos. Por isso, a pregação sequenciada ela é tão interessante, porque faz com que desafie o pregador e também instrui a igreja a respeito de verdades importantíssimas, que por vezes é pulada por alguns pregadores quando se prega textos saltados. E hoje nós estamos diante de um texto como esse. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Eu farei a leitura desse capítulo, quero que você acompanhe a leitura toda do capítulo. São 37 versos. E a primeira coisa que eu peço a você, nesse primeiro momento, é ignore esses títulos em negrito colocados pela sociedade bíblica, porque nesse texto atrapalha muito a compreensão do texto, porque parece que divide os períodos e aqui não tem divisão, tá? Então eu vou ler o texto para que você acompanhe atentamente o que diz o texto. Você confere a palavra do nosso Deus, que diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Veja essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário sim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Essas coisas serão o princípio das dores. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e por minha causa, para lhes servir de testemunha. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for conseguir naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem não entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que isso não suceda nunca. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós sobre aviso, tudo nos tem prodígio. Mas naqueles dias, após a referida tribulação,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão atolados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o filho, senão o Pai. Estais vós de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se por amanhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Louvamos-te, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E agora que estamos diante da tua palavra, ó Senhor, por amor do teu nome nós te pedimos nessa hora. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua verdade e entender, Senhor, e assim possamos guardá-lo em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Auxilia-nos no entendimento desse texto, para que nós te pedimos, Senhor, em teu nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, vocês sabem o que aconteceu em 21 de dezembro de 2012? Sabe o que aconteceu? Era para ter acontecido o fim do mundo. Segundo as interpretações da profecia maia, o fim do mundo estava previsto para essa data. A ideia alimentada por esta profecia era que uma hecatombe mundial de grandes proporções se abateria sobre a terra, sobre a raça humana, na entrada do equinócio de inverno. A ideia era que grandes tragédias se abateriam e se esperavam nesse dia coisas terríveis, que levaria assim o fim da humanidade, o fim da terra. Inclusive, Hollywood lançou até um filme com essa temática, com o título 2012. Me lembro de assistir o noticiário naquele dia, e a repórter pela manhã, ao finalizar a sua chamada, ironizou o acontecimento dizendo: se o mundo não acabar hoje, amanhã estaremos de volta. Veja bem, diferente dos pseudos profetas, Jesus abordou as questões relacionadas com o fim do tempo, tá? Naquilo que muitas vezes nós chamamos de o discurso ou sermão das oliveiras, ou do Monte das Oliveiras. E o objetivo deste ensino do nosso Senhor não é nos encorajar a marcarmos data, ou tentar identificar o anticristo, ou o falso profeta, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não, em vez disso, o que nós temos aqui é uma advertência do Senhor para que a igreja se mantenha preparada e vigilante diante de todos os sinais ao longo do tempo. Então, nós vamos olhar o que Jesus nos disse nesse texto para tentar entender aquilo que se espera de nós diante de todos os sinais. Então veja, nos dias que antecederam esse discurso, como já vimos aqui, Jesus fizera a sua entrada triunfal em Jerusalém, profetizar a ressurreição de Israel. Naquele episódio onde ele amaldiçoou a figueira, limpou o templo, debateu com a instituição religiosa que ele repetidamente acusava como homens negligentes. Lembra? Denunciou os devoradores das viúvas, julgou a liderança de Israel. Só que agora Jesus deixará o templo para sempre. A cruz esperava por ele. E este é o último discurso de Jesus no Monte das Oliveiras.
E esse discurso servirá não somente para falar sobre a destruição do sistema religioso. Lembra que nós falamos que esse sistema seria destruído, aquele que fraudava, que roubava, que enganava, mas também Jesus se aproveitará do seu discurso para apresentar ou fazer uma ponte apropriada para o que serão os dias finais. Tá? Então tudo isso nós encontraremos nesse discurso. Então, com estas breves informações em mente, eu vos convido a entender que o fim vem e devemos preparar os nossos corações para esse grande dia. Novamente, o fim vem e devemos preparar os nossos corações para esse grande dia. Veja bem, diferente do que costumo fazer, tá? Expor verso a verso, hoje eu vou mostrar apenas a ideia do texto. E aí eu vou ter que me utilizar do texto em alguns momentos, de maneira repetida, tá? Para facilitar a nossa compreensão desse texto que é tão difícil, com tantas interpretações. Por isso eu peço a sua atenção, tá? Para que você não perca o fio da meada, para que você compreenda o que o texto diz e entenda o que o Senhor Jesus está tentando mostrar aqui nesse momento. Por isso, não feche sua Bíblia, tá? Vamos caminhar juntos nesse assunto que é tão difícil. Então, para iniciarmos, eu quero que você dê uma olhada nos versos 1 até o verso 3, por favor. Olha o texto. Ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Veja essas grandes construções, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentados, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Queridos irmãos, Marcos 13 é um texto difícil de interpretar. Trata-se de uma profecia cheia de simbolismo, tá? Cheia de sinais, que tem levado muita gente boa a falhar na interpretação do texto. Porque algumas perguntas comuns surgem aqui diante da leitura desse texto. Algumas pessoas olham para o texto e perguntam: o que Jesus está narrando aqui ao longo de todo o capítulo, todos estes acontecimentos e sinais já aconteceram em um momento específico da história? Ou o que Jesus está falando diz respeito a coisas que ainda vão acontecer? E o interessante é que nós temos gente boa, gente piedosa, que caminham por esses dois lados. Uns dizem que tudo já aconteceu e outros dizem que ainda não aconteceu e que vão acontecer. Só que a nossa perspectiva vai ser outra, tá? Diferente dessas duas. E só compreenderemos essa perspectiva se nos utilizarmos de algumas ferramentas que são necessárias para a compreensão de profecias. E a primeira é a que chamamos de perspectiva profética. Guarde isso, tá? Guarde esse termo. Perspectiva profética. Mas o que vem a ser isso? Vamos olhar para o texto e eu vou explicar, olhando para ele, o que nós temos aqui. O texto diz que os discípulos se aproximam de Jesus. Depois dele falar que o templo será destruído, diz assim: Mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Perceba aqui, depois que Jesus fala que o templo seria destruído, a informação essa que incomodou os discípulos, que vinha preocupando os discípulos da saída do templo até o Monte das Oliveiras. E ao chegar lá, no Monte das Oliveiras, que ficava uma distância em que se podia contemplar aquela grandiosa e suntuosa construção, os discípulos inquietos se aproximam de Jesus com essa pergunta: Senhor, quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que isso que o Senhor disse vai acontecer? O interessante é que Mateus, que também registra esse acontecimento, tá? Ele narra em seu evangelho que a pergunta que os discípulos fizeram foi um pouco maior. Lá em Mateus, a pergunta está bem assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas,
Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos entenderam que Jesus falara que o templo seria destruído, por isso eles se aproximam e perguntam quando isso vai acontecer. Quando é que o templo vai ser destruído? Quando chegará o dia final? E quando será a vinda do Senhor? Tá? Eles ligam a destruição do templo ao dia final. Os discípulos ligam a destruição do templo ao fim do mundo. Porque eles entendiam que as duas coisas estavam conectadas. Porque no dia que o templo for destruído, o lugar que representava a presença de Deus, o coração do mundo, no dia em que ele for destruído, será o fim de todas as coisas. E essa compreensão também se dava porque o templo, meus irmãos, era uma construção monstruosa. Para vocês terem uma ideia, o santuário tinha 150 metros de altura. Assim como a muralha do templo, vocês veem a muralha das Lamentações, no Muro das Lamentações, um pedaço do que era aquela grandiosa a construção. As colunas que sustentavam o pórtico eram tão grandes, mas tão grandes, que 3 pessoas, se dessem as mãos, não conseguiriam abraçar a coluna. Tamanha era o tamanho daquele templo. O historiador judeu diz que pedras que foram colocadas no templo, algumas chegaram a pesar 500 mil quilos. Você consegue imaginar o tamanho desse templo? O nosso templo certamente não chegaria a uma sala de escola dominical, se é que houvesse naqueles dias. Mas o complexo do templo era arquitetonicamente impressionante. E aos olhos de todos, inclusive dos discípulos, parecia forte o suficiente para permanecer 1000 anos ou mais. Por isso, ao perguntar a Jesus sobre os sinais, eles associaram o sinal, a destruição do templo, ao fim do mundo. Porque somente uma grande catástrofe poderia destruir aquela construção. Então, Jesus responderá essa pergunta. E é aí que surge a sua pergunta. Pois a resposta de Jesus parece se misturar com o tempo. Então, como entender essa resposta? Primeiro, entenda que a pergunta dos discípulos exige 2 respostas. Quando seria a destruição do templo e quando seria o fim do mundo? Então, a resposta precisava ser dividida, e é assim que Jesus faz. A destruição do templo é uma coisa e a consumação dos séculos é outra coisa. E para compreender tudo isso, é que precisamos ter em mente o que eu disse no início, uma perspectiva profética, ou entender o que é perspectiva profética e se utilizar dela para interpretar esse texto. Então, vamos lá. Muitas vezes, quando lemos uma profecia na Bíblia, nós vemos alguns profetas descrevendo alguns eventos e do ponto de vista do profeta, parece que se dá tudo no mesmo tempo, ou que a profecia vai acontecer de uma única vez, que tudo vai acontecer de repente e de uma única vez. Só que na realidade, essa profecia, ela terá um cumprimento ao longo da história. Deixe-me ilustrar com uma imagem que possa trazer luz à sua mente e você possa compreender isso. Você já teve a oportunidade de, viajando de carro, olhar de longe e ver uma cadeia de montanhas? Se você estiver de longe, qual será a sua percepção dessas montanhas? Que estão todas próximas umas das outras. Mas quando você vai se aproximando delas, o que você percebe? Que na verdade está muito distante uma da outra. Perspectiva profética traz essa ideia. O profeta olha de um certo ponto de vista e vê um monte de coisas acontecendo. Mas à medida que ele vai se aproximando, as imagens vão se distanciando. Em parte uma profecia acontece aqui, e outra parte que parecia acontecer no mesmo momento, acontece em outro instante, até em outro ponto da história. É isso que está acontecendo. Jesus está, do ponto de vista daquele momento da história, olhando para o futuro e descrevendo aos discípulos o que vai acontecer. Mas não significa que vai acontecer tudo ao mesmo tempo.
à medida que nos aproximamos dos acontecimentos, das montanhas, nós vamos perceber que elas estão distantes. Então vamos lá. E um exemplo disso foi visto pelo nosso próprio Senhor. Lá em Isaías 61, não precisa você abrir, só acompanhe, nós encontramos a seguinte profecia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar aos quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Agora veja, você se lembra quando Jesus, em uma ocasião, entrou na sinagoga e tomou o livro do profeta Isaías? Você se lembra quais foram as palavras finais de Jesus depois de ler esse texto? Ele diz: hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. Abre Lucas capítulo 4, por favor. Bem rapidinho. Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 19. Olha o que diz o texto. Vou no 17, só para falar. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se em toda a sinagoga, e tinha os olhos fitos nele. Então ele vai dizer: hoje se cumpre o que acabais de ler nas Escrituras. Mas se você prestar atenção na leitura que Jesus fez, você perceberá que Jesus não leu a profecia inteira. Ele parou na frase: ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu. Perceba que Jesus, a ler uma profecia que aos olhos de todos parecia que ia acontecer tudo ao mesmo tempo, alguém que viria para libertar os cativos, alguém que viria para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor. Só que em sua leitura Jesus separou os eventos. Ele leu até certo ponto, ele foi e mostrou uma montanha e se cumpriu naquele dia, quando ele acaba de ler. Mas o dia da vingança, que é o final da profecia, ainda não se cumpriu. O restante ainda se cumprirá em outro momento. Isso é perspectiva profética. Uma profecia que parece que vai acontecer ao mesmo tempo, só que não. Ela acontece em um momento da história e depois acontece em outro momento da história. Então, Jesus, em sua resposta aos discípulos, vai descrever um monte de sinais, um monte de acontecimentos, mas isso não significa que tudo vai acontecer de uma vez só, em um curto período de tempo. A diferença de um acontecimento para outro pode demorar centenas ou milhares de anos. Vocês entenderam isso? Se acharmos que tudo acontece junto, nós cometeremos o mesmo erro dos discípulos. Essa é a primeira ferramenta para entender profecia. A segunda, bem rapidinho, é que profecias têm cumprimento múltiplo. Muitas vezes profecias na Bíblia têm um cumprimento parcial lá atrás, depois ela acontece novamente em um determinado momento da história, o que não impede que ela aconteça e vá acontecendo em outros momentos da história. Por exemplo, nós temos o abominável da desolação, como diz o texto, que aconteceu com o Antíoco Epifânio, eu vou falar sobre isso já, depois acontece novamente com o Império Romano, e depois pode acontecer novamente com o Anticristo ou qualquer outro que vai se levantar contra Deus. Então, profecias, ela tem múltiplos acontecimentos. Ela acontece uma vez e pode acontecer várias vezes. Tá? Então veja, as duas ferramentas nos ajudam a entender as profecias. Perspectiva profética, profecias que parecem ser juntas, mas acontecem ao longo do tempo, e profecias que têm acontecimentos múltiplos, que acontecem hoje de uma forma parcial,
e se repetirá novamente. Ok? Com essas ferramentas em mãos, podemos então entender questões tão difíceis do nosso texto, como profecias que parecem que vão acontecer em breve, quando Jesus diz: não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. E quando ele diz: sobre esse dia, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai sabe. Você percebe que há uma diferença? Aqui em Marcos 13, a resposta de Jesus revela que algumas coisas aconteceriam bem próximo e outros sinais aconteceriam em outro momento distante da história, que nem ele, humanamente falando, saberia somente o Pai. Como disse o comentarista, Jesus seria um precedente dos profetas do Antigo Testamento, prevendo um evento futuro distante em termos de um evento futuro próximo, cujo cumprimento, pelo menos, alguns de seus ouvintes viram. Então, meus irmãos, com sua resposta à pergunta dos discípulos, Jesus está fazendo uma distinção entre a destruição do templo e a sua volta. Acerca da destruição do templo, ele conhecia muitos detalhes e ele dá detalhes do que vai acontecer. E até afirma que aquela geração creria essas coisas. Mas quanto ao final, ele não sabia responder, humanamente falando, ele não diria porque escapia ao Pai. Algo que deveria deixar claro aos discípulos essa distinção entre o que estava perto e o que estava longe. Então, com essa perspectiva em mente, nós podemos entender o texto que o nosso Senhor está descrevendo aqui. Entender porque ele diz que cedo vem e até hoje não veio. Dizer em breve voltarei e até hoje não voltou. Tá? Então, certo disso, vamos olhar para a resposta de Jesus e ver algumas coisas que já aconteceram no nosso texto, outras que sempre vão acontecer ao longo da história e outras que estão reservadas para o futuro. Então teremos três visões desse texto: coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer ao longo da história até o último, coisas que acontecerão e eventos que acontecerão no dia da volta de Cristo. Essas imagens estão misturadas na resposta de Jesus aos discípulos. Então vamos lá. Os discípulos disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Parte do que Jesus disse já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Um acontecimento de enorme significância para a vida da igreja. Vocês conhecem a história, nós já falamos aqui sobre isso. Os exércitos romanos chegaram a Jerusalém, sitiaram a cidade, arrasaram com tudo, cidade foi devastada, o templo foi destruído. E vários sinais descritos aqui por Jesus aconteceram parcialmente nesse evento. Quer ver? Olhem os versos de 14 até os versos 18 do nosso texto. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E ao que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda em breve. Veja, este verso 14 é um dos mais enigmáticos de Marcos capítulo 13. Quem seria este abominável da desolação? Quando você lê o profeta Daniel, ele vai falar sobre um abominável da desolação que cometerá um sacrilégio contra o santuário do Senhor. E Jesus, ao citá-lo aqui, faz uma referência a algo que já aconteceu e que vai acontecer novamente. Profecia com múltiplos acontecimentos. Primeiramente aconteceu quando Antíoco Epifânio entrou no templo do Senhor, construiu um altar e sacrificou um porco, profanando o templo do Senhor. Isso aconteceu antes do nascimento de Cristo. Mas só que aquele não foi o cumprimento definitivo da profecia de Daniel. Porque Jesus fala aos discípulos que isso vai acontecer novamente.
E provavelmente vai continuar acontecendo. Homens se levantando e profanando o nome do Senhor, se levantando contra Deus e contra o seu ungido. E Jesus afirma que esse homem se levantará novamente. Isso aconteceu na invasão do ano 70, quando o general romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Esses dias foram terríveis. E o texto, se vocês perceberam bem, ele descreve um senso de urgência. Ai das que estiverem amamentando, ai das que estiverem grávidas, não volte para casa. Não, se você deixou alguma coisa no lugar, não volte para buscar, porque aqueles dias serão terríveis. Jesus disse que quando esse dia chegasse, ele disse: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Só que foi o contrário que aconteceu naquele dia. Ao invés de correrem de Jerusalém, aquele povo correu para Jerusalém. Os historiadores afirmam que essa invasão, 1 milhão de pessoas foram massacradas, de crianças a idosos. Toda sorte de morte, de fome, de miséria foram experimentados pelo povo naqueles dias. Nesse período aconteceram terremotos, gente afirmando que era o Messias. Foram dias terríveis, só que ainda não era o fim, mas era o símbolo de como o fim será. A destruição de Jerusalém, do templo, é uma imagem do que acontecerá no final ao mundo rebelde. Então Jesus descreve nesses versos algumas coisas que iriam acontecer naqueles dias, o que não impede de que aconteça também no futuro, que são profecias e cumprimentos últimos. E meus irmãos, esse acontecimento foi importantíssimo para a vida da igreja. Não podemos ignorar esse fato, pois a queda de Jerusalém, a destruição do templo, deixou claro para a igreja do Senhor Jesus, de uma vez por todas, que Jerusalém não é o centro da fé da nação, ou não é o centro da nossa fé. Porque hoje o povo de Deus, ele é constituído todo o povo, todos os povos, raças, línguas e nações. Hoje nós somos a igreja. A destruição de Jerusalém pôs fim ao sistema predatorial que roubava as viúvas, como falamos no último sermão, que oprimia o pobre e que corrompeu o lugar que era para ser um centro de oração, uma casa de oração, e havia se transformado em um covil de ladrões. A destruição de Jerusalém foi o julgamento do Senhor ao povo que matou o seu filho. E é triste ver que boa parte da igreja evangélica hoje se mostra obcecada por Jerusalém, fazendo romarias como se lá fosse a terra santa, buscando e trazendo de lá folhas, terra, água do Rio Jordão, ou pessoas que vão para serem batizadas no Rio Jordão. Jerusalém não é o centro da nossa fé. Cristo é o centro da nossa fé. Cristo é o fundamento da nossa fé. E a destruição de Jerusalém, do templo, serviu justamente para mostrar que a nossa fé não está ligada a pedras, construções, ou a véu, ou a separação. A nossa fé está baseada naquele que é o motivo da nossa fé, que é Cristo Jesus. Só que nós temos também na resposta de Jesus outros sinais que não são de um momento específico da história, mas sim de todos os momentos quando houver história. Olha para o verso 7 e o verso 8, por favor, do nosso texto. Diz assim: quando, porém, ouvir falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Veja o que foi escrito aqui por Jesus. Ele disse que guerras, perseguição, terremotos, são situações que sempre vão acontecer ao longo da história. É o que o Senhor chama de dores de parto. As dores de parto, as mulheres que já passaram, que experimentaram isso, não indicam, quando as dores começam, que o nascimento é iminente, daqui a um minuto. Quantos trabalhos de parto já não duraram horas e horas? O que essas dores sinalizam é a certeza do nascimento. E o que Jesus está dizendo aqui é que a história humana será marcada por esses eventos,
até o final, para que a igreja saiba que estes sinais são sinais que mostram que o Senhor voltará. Antes que Ele volte, podemos esperar tempos difíceis, tribulações em todo o mundo, como as dores de parto de uma mulher que cresce em intensidade até que o bebê nasça. A aflição aumentará antes do fim glorioso. E estes sinais que aqui estão acontecerão ao longo da história. Quantas vezes você já não ouviu falar de guerra? Quantas vezes você já não ouviu falar de terremotos e mais terremotos, de tsunamis e tantas outras coisas? Estes são sinais de que o Senhor voltará. Estes são sinais deixados pelo Senhor para que a igreja nunca esqueça que isso é verdade, que Ele voltará. Por vezes nos assustamos quando uma nação se levanta contra outra nação. Por vezes nos assustamos quando um tsunami destrói uma cidade. Nos assustamos quando uma barragem se quebra e pessoas em cidade inteira devastada pela lama. Isso é duro, isso dói ao coração de ver gente morrendo e sofrendo. Mas Jesus mostrou que cenas assim, de catástrofes, estão aí para nos mostrar que Ele voltará para buscar a igreja. E Ele diz: não se assusta, porque ainda não é o fim. Olhe para o mundo e você verá esses sinais. Olhe para a forma mesquinha que o homem dirige o mundo. Olhe para os governos e para as lideranças que não estão interessadas no bem do povo, mas sim apenas em sua posição, em seu status. Que seu lado esteja no centro do poder, e para que tudo isso aconteça, esforços não são mentidos, mentiras, armações, mortes, tudo feito em nome do poder. Essas coisas sempre vão acontecer. Estas são marcas que nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo que precisa de restauração. São marcas de que Jesus voltará. Agora veja bem, em nosso texto nós também encontramos alguns sinais que estão reservados para o dia do grande retorno de Cristo. Olha os versos 24 até o verso 27, por favor. Diz assim: estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Jesus agora parece tirar os seus olhos do templo e parece dirigir-se ao dia final. Você percebe que esses versos aqui parecem ser um cumprimento das palavras do anjo aos discípulos quando Jesus sobe aos céus, quando ele diz: por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará. E é isso que nós estamos tendo aqui. Esse mesmo Cristo que viu subir voltará em poder e glória. E agora Jesus está descrevendo este momento e como ele será. Quando ele irá reunir os seus escolhidos de todos os cantos da terra para o grande dia do Senhor. Que belo dia esse dia será. Todos os santos de todas as épocas diante do Cordeiro de Deus, do leão de Judá. Então, queridos, você percebe que nesse longo discurso de Jesus nós temos profecias que se cumpriram parcialmente, que profecias de sinais que sempre vão existir, e profecias que vão se cumprir. Profecias são entendidas de forma que elas devem ser entendidas. Profecias têm o seu cumprimento múltiplos e ela possui cumprimentos simbólicos. Agora, entendendo isso, podemos olhar com mais cuidado para alguns dos sinais da vinda de Cristo descritas em nosso texto, que estão aqui para nos alertar, para nos mostrar mais uma vez que a vinda de Cristo é real, que a sua segunda vinda ela é real. Olhe para o verso 7, por favor. Diz assim: quando porém
ouvires falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, o grande problema com os sinais não estão neles, tá? Mas na igreja. Hoje, na igreja, quando eu falo da igreja, eu falo dos evangélicos em si. Eles possuem uma fascinação por sinais, porque querem entender os sinais para datar a volta do nosso Senhor. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz, olha, não se impressione com os sinais, não se impressione com essas coisas. Mas o que o povo faz? O povo se impressiona. Jesus disse que vai ter guerra, que vai ter terremoto, mas isso não deveria nos apavorar, nos deixar impressionados, porque isso é necessário. Esses sinais deveriam fortalecer a nossa fé, porque tudo é real. Mas quando um simples acontecimento como esse vem à tona, o povo, a comunidade evangélica fica louca e já começa até a datar a volta de Cristo, e já afirma que é o fim. Só que Jesus está afirmando que ainda não é, que tudo isso é parte normal dessa vida em um mundo caído, onde pessoas por interesse próprio dominarão sobre os outros, onde a natureza que geme aguardando o dia da redenção dará respostas ao mundo caído em pecado. Hoje nós temos uma igreja, um mundo que está desesperadamente obcecado pelo fim, que se utiliza dos sinais de maneira errada. Basta olhar quantas vezes já se dataram o fim do mundo, quantas vezes já dataram a volta de Cristo. Basta olhar para um tal de Herbert Armstrong, que era um verdadeiro profissional em premonições do fim do mundo. Ele fundou a World Wide Church of God, que é a igreja mundial, não do poder de Deus, mas a igreja mundial de Deus. E em 1936, ele previu o Apocalipse, que nunca aconteceu. E então Herbert postergou o fim do mundo para 1943. O que aconteceu? Nada. Quando a nova provisão não funcionou, ele postergou novamente para 1972. O que aconteceu? Nada. Mas ele ainda tinha uma boa saúde, e em 1972 apareceu e disse que estava errado, anunciando que Jesus voltaria em 1975. E o que aconteceu? Nada. Curiosamente, esse profeta ainda tinha centenas de seguidores. Pessoas que querem saber e desejam saber quando tudo vai acontecer. Só que nós temos casos mais extremos, como por exemplo, o que aconteceu no século XVII, com uma facção da igreja que convenceu o povo de que Jesus voltaria em 1669. Sabe o que aconteceu naquele ano? Mais de 20 mil pessoas se mataram com medo do anticristo vil e corrompido. Teologia errada gera mau comportamento. Se eles olhassem para o texto de Marcos com honestidade, eles não enfrentariam isso, porque Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Certamente essa catástrofe não aconteceria porque Jesus deixou claro que é humanamente impossível datar o dia e a hora. Deixe isso para o Senhor. Os finais do tempo, ou os sinais do tempo, não são para ficarmos olhando os acontecimentos e tentar adivinhar se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser ano que vem. Não! Mas os sinais são dados para nos alertar que o fim vem, que nós devemos estar preparados para isso. A cada novo sinal que acontece sobre a terra, é um sinal de Deus acontecendo e mostrando: Jesus voltará outra vez aqui, como nós queremos. Porque Ele disse que essas coisas aconteceriam. Nós que estamos hoje no século XXI, também passamos por isso. Experimentamos esse desejo de acertar quando Cristo voltará. E é tão natural para nós pensar que o fim está próximo,
quando experimentamos pessoalmente conflitos, quando contemplamos guerra no Oriente, quando experimentamos um sinal de bonança que parece que tudo vai melhorar, ou quando olhamos para a fome no mundo. Só que devemos entender que conflitos, que guerras, que desastres, que fome não devem ser ferramentas ou instrumentos para colocar medo em nós, mas sim esperança de que Jesus voltará. O mundo perdeu esse desejo, a igreja perdeu esse desejo, ou líderes religiosos roubaram a esperança da igreja a não pregar mais sobre o céu, a não falar mais sobre a glória eterna, a não dizer que mesmo o seu tesouro não está aqui, mas está lá nos céus. Tem roubado da igreja a alegria da glória eterna, porque tem prometido tesouros apenas nessa terra. Como isso tem levado o coração de muitos para longe? O mundo está cheio de pessoas assim. O mundo está cheio de líderes que enganam, que fraudam, e mesmo assim, diante da sua charlatanice, ainda possui seguidores cegos e devotos. Não devemos ser enganados por nada disso. Dificuldades sempre existirão e continuarão até o fim dos tempos, mas devemos confiar em Deus. Por isso o texto diz: cuidado para que ninguém te engane. Presta noção disso. Este sinal, perceba que nós temos mais alguns sinais dentro do texto que estão aqui para fomentar a nossa esperança a respeito da volta de Cristo. Olha os versos 10 até o verso 13, por favor. Diz assim: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, os levares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por toda causa, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que o nosso Senhor trata a expansão do Evangelho como um sinal do fim dos tempos? Como um sinal de que a sua volta é real, é certa? Você já pensou sobre isso? Mas o problema é que nós entendemos esse verso de forma errada. Pensamos que ainda falta acontecer. Mas não é assim. O que acontece todos os domingos aqui nessa igreja, aqui em nossa igreja, é um sinal de que esse verso está se cumprindo. É um sinal dos tempos. O Evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado. E como todos nós sabemos, queridos, este é o ato central do plano da redenção, porque por meio da pregação do Evangelho, adornado pela vida pública de cada crente, que o reino do Senhor será expandido. Algumas pessoas entendem errado a imagem passada aqui. Entendem que se a igreja não faz missões, ela está atrasando a volta de Jesus, que o Senhor Jesus está lá no ponto para voltar. Mas como a igreja não faz missões, ele não pode voltar, e está impedido de voltar. Se pensarmos assim, Cristo nunca vai voltar. Não é esse o propósito desse sinal. Ele é o Senhor da história. Tudo já foi estabelecido por Ele. Nada frustra os seus planos. Sim, nós temos que evangelizar, fazer missões, mas não é isso que está aqui. Ele não está dizendo, faça isso e eu volto. Ele está simplesmente explicando o que vai acontecer naquele período. O Evangelho foi pregado em todo mundo. Chegou a você hoje aqui em Marabá. Chegou ao Brasil. Chegou a outros lugares. O Evangelho está sendo pregado e anunciado em todos os outros lugares. Este avanço do Evangelho é um sinal que tudo está acontecendo como o Senhor planejou. O Evangelho está sendo pregado. Estamos seguindo a ordem do Senhor. Aquilo que Ele determinou para nós. Só que o interessante é que o texto mostra que, juntamente com a pregação, nós temos sinais de perseguição. A palavra bíblica para a tribulação não diz respeito, entenda isso,
a um evento específico da história, onde haverá um período de grande tribulação. É por isso que eu disse, não leve em consideração essa divisão feita pela sociedade bíblica, porque ela parece colocar em nossa mente que existem momentos diferenciados. Não é isso que Jesus está dizendo. Tá? Ele está falando de tribulação, de problemas, de dificuldades que nós enfrentaremos por amor a Cristo. E entenda algo: perseguição e sofrimentos são características de toda a era da igreja. Não é algo que acontece apenas no início, ou que haverá um momento específico para a tribulação. Não! Essa perseguição ao Evangelho do Messias acontece desde o início e acompanhará a igreja ao longo de toda a história. Por exemplo, se você olhar para o livro de Atos, você verá que essas coisas descritas aqui pelo Senhor já aconteceram. Gente sendo açoitada, servos tendo que comparecer perante governadores para dar explicações da sua fé. Paulo foi alvo disso. Pais entregando filhos, filhos entregando pais. Isso não é uma descrição de um futuro distante, é uma descrição da história da igreja, que será marcada por sofrimento, por perseguições, por dores. Sim, houveram e haverão momentos de maiores perseguições e outros com menores, mas essa é uma marca da volta de Cristo. Todos aqueles, como diz o texto, que quiserem viver piedosamente, eles serão perseguidos. É isso que diz. Essa é a experiência de milhares, de milhões de irmãos e irmãs ao redor do mundo. Leia o famoso livro dos Mártires de Fox, e você conhecerá crentes fiéis que selaram seu testemunho com seu sangue. Olha que número alarmante. Alguns estimam que mais de 70 milhões de crentes deram a vida pelo seu testemunho a Jesus. 45 milhões só no século XX. Na última década, havia em média 270 novos mártires cristãos a cada 24 horas. Faz a conta em 10 anos. 1 milhão nos últimos 10 anos. Essa é uma prova que perseguição acompanhará a igreja até o fim. Sim, seremos odiados pelo nosso testemunho fiel. Sim, o mundo vai se levantar contra nós, mas Jesus nos encoraja. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Somos chamados a perseverar e a não desistir. Como diz o comentarista, a fé que fracassa antes do final era falha desde o início. Isso é especialmente verdadeiro quando sofremos perseguições severas. Certamente foi verdade no primeiro século, é verdade no século XXI e será verdade no futuro. À medida que a história se aproxima do seu clímax, com o retorno de Jesus, nós veremos essas coisas acontecerem. O chamado aqui, irmãos, é perseverem, se mantenham firmes diante de um mundo que nos odeia, diante de um mundo que odeia a mensagem do Evangelho. Estes sinais estão aqui para mostrar que perseguição e ódio às verdades de Deus são uma prova de que o Senhor voltará. Tudo que acontece ao redor do mundo está mostrando a nós: Ele vai voltar. E é isso que nós precisamos. Talvez se levante um outro abominável da desolação, que persiga a igreja, que profana o nome do Senhor, mas esses sinais, esse terror não deve nos afastar do Senhor ou nos levar para longe da nossa família. Isso é a perspectiva profética, como eu disse no início. O certo é, estes sinais servem de alerta para nós. Não para termos medo do futuro, ter medo do que nos espera, mas para nos mostrar que devemos perseverar até o fim. Todos os inimigos de Deus serão destruídos com uma só palavra do nosso Deus. Jesus não está falando nada disso aqui para te assustar, mas sim para te alertar, para que quando acontecer, você tenha tranquilidade de dizer: eu sabia que seria assim, por isso confio no meu Senhor. Essa é a sua fé, queridos. É assim que você tem olhado para esse mundo. É assim que você tem olhado para os sinais dos tempos, para tudo que está acontecendo, com a sua convicção firme que o Senhor voltará. Essa deve ser a fé dos irmãos. Agora, o que deveria
deixar mais preocupados não é o abominável da resolução, não são as guerras ou as tragédias, mas sim o último sinal. Veja o verso 21 e o verso 22, por favor. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estáis vós sob aviso, tudo vos tenho pedido. Você sabe, querido irmão, que ao longo da história, muitos têm sido enganados por falsos mestres e seguido ensinos falsos. Israel foi seduzida por falsos deuses e líderes. Muitos que se dizem crentes ao longo da história se deixaram levar pelo caminho do engano, apostatando a fé. Guarde bem isso. Um grande mal se instalou entre as igrejas, um mal chamado liberalismo, que matou igrejas na Europa, que está matando igrejas nos Estados Unidos, que está fazendo um estrago terrível no nosso país. E é sobre isso que nós devemos estar atentos. Falsos ensinos, desvalorização da Escritura, rejeição da Escritura como palavra de Deus, um ensino por conveniência, rejeição de trechos da Escritura como não condizentes com a nossa cultura, com a modernidade. Igreja deixando a Escritura para se enquadrar na cultura, para ser bem vista pela sociedade. Vamos tomar cuidado com isso. São estes falsos ensinos que devemos tomar cuidado. O Evangelho por conveniência. Por isso Jesus disse, estáis vós sob aviso, porque tudo nos tem dito. Vocês sabem o que vão acontecer nos dias finais. Hoje é muito mais fácil o abominável da desolação ser um líder religioso liberal, levando a igreja para longe da Escritura, do que ser um líder político, como foi no passado. Porque rejeite a Escritura, rejeite a centralidade da Escritura na vida humana e você matará a igreja. O dia que nós expulsarmos a Escritura, ou não acreditar nela em nossa igreja, essa igreja vai morrer. Porque é isso que o liberalismo faz. É isso que rejeitar a Escritura faz. Por isso não rejeite as verdades eternas. Por mais duro que seja, ela está aqui para mostrar o nosso caminho, para mostrar que devemos estar alertas para todos os sinais, para nos mostrar que a minha fé e a sua fé, que a minha religião, que a sua religião, não é por conveniência, não é aquilo que você acha, que você espera, que você entende, não, é aquilo que a Escritura diz. Liberalismo mata a igreja. E Jesus está dizendo, nos últimos dias isso vai acontecer. Olhe para o mundo. Igrejas fechadas, igrejas históricas sendo vendidas para virarem pubs e boates. Por quê? Porque o liberalismo matou a igreja. Isso é sinal do fim. Isso é sinal que Jesus voltará. Estes são sinais. Sinais de perseguição, sinais de expansão, sinais de catástrofe, sinais de apostasia. Agora, qual deve ser a nossa postura diante de todos os sinais? Como eu disse, esse texto está aqui, não é para você ficar procurando quem é o anticristo, ou quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou datar que dia. Não, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas o ano não, o ano a gente pode tentar decifrar, não. Não é para isso que esses textos estão aqui, nem é para lhe causar medo, causar pavor do anticristo, ou da abominação que vai se levantar, do jeito que vocês dão. Esse texto está aqui para nos alertar, dizendo, mantenham-se vigilantes. Lembra da parábola? Ele diz, vigiai, mantenham firmes a vossa profissão de fé. Não desanimem diante das dificuldades. Não permita que probleminhas pequenos roubem de você a esperança de uma vida aos pés de Cristo. Não permita que a cultura do mundo, que as ideologias do mundo roubem de você a sua fidelidade a Cristo. Ele diz, vigiai, para que você não fique contado como um desses que ficarão para trás. Devemos nos preparar para o dia final. Porque mais importante do que saber os detalhes é estar preparado.
para a vinda do Senhor. Saber se estamos no caminho certo. Cada sinal serve como uma placa de sinalização dizendo: o dia está próximo, o Senhor vem. Por isso, queridos, quando ouvires tudo isso, guerras, rumores de guerras, catástrofes, perseguição à igreja se desviando, não se alarme. Entenda que tudo está indo como planejado pelo Senhor, porque Ele disse: os sinais do tempo são assim, lembretes para que vivamos em vigilância, atentos, aguardando o dia da redenção. Por isso você que está aqui essa noite, não se deixe enganar por todas as vozes mundanas que dizem que a vida vai continuar, ou que deixa a vida te levar, ou não, tudo vai terminar com essa vida, quando você morrer não vai acontecer mais nada. Não é assim, não se engane. Toda a vida está se movendo em direção a Cristo. Como disse Paulo, Ele que é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas, coisas dos céus e da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou poderes, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo caminha para esse dia. Por isso somos chamados à vigilância. Isso é destinado a nós hoje. Não devemos continuar olhando para cima, pensando que nada vai acontecer. A graça de Deus nos ensina a viver, não a impiedade nas paixões humanas. Não viver de maneira descontrolada, gastando seus dias com aquilo que é mal e pecaminoso, achando que o Senhor não voltará. Talvez você, jovem que está aqui nessa noite, ainda mantenha a sua vida presa às coisas do passado, às coisas do mundo, achando que tudo bem. Os sinais estão aí para te alertar. Conserte a sua vida. Talvez você, homem que está aqui nessa noite, não tenha levado e tomado a devida consciência do que tudo isso está aqui, ou que tudo está dizendo aqui, e você tem levado a sua vida espiritual de maneira relaxada. Com a sua família, na igreja, no seu trabalho. Tome cuidado. Você está preparado para a volta de Cristo, porque os sinais estão aí mostrando que Ele vem. Queridos irmãos, servos do Senhor, falar sobre o fim dos tempos pode ser reconfortante e perturbador. Sim, porque em nosso mundo caído, nós podemos esperar provações, tribulações e problemas até que Jesus retorne. O que nós devemos fazer quando esse dia não chega? Será que devemos elaborar uma agenda profética de eventos? Datar o dia da volta de Cristo? Claro que não. Devemos ouvir o que Jesus diz e não quem quer nos desviar dele. No final de Apocalipse, o texto diz: guardar essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Ele virá. Devemos entender que os sinais, as catástrofes não devem nos assustar, mas sim nos mostrar que tudo está seguindo como planejado. Ele voltará. E que ao saber o que nos aguarda e conhecendo os sinais, devemos mudar a maneira como nós vivemos nesse mundo presente, porque Ele voltará. Precisamos obedecer o nosso Senhor. Por isso hoje coloque em prática as palavras de Paulo a Tito. Viva aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E acima de tudo, coloque em prática as palavras de João em Apocalipse, que nos orienta a orar dizendo: vem, Senhor Jesus. E enquanto você assiste e espera, ore, fique atento, não se preocupe, vigie. Jesus já te contou tudo o que vai acontecer. Jesus já te contou tudo o que você tem que esperar. E o que espera a igreja, que se mantém vigilante, é o glorioso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Porque ao vencedor, disse Jesus, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono de glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Coisa para isso. Senhor nosso Deus, tão certo como o ar que respiramos,
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como estamos aqui essa noite, o Senhor voltará. Nenhuma das suas palavras falharam, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá. E o Senhor foi tão bondoso para conosco, que há tanto tempo atrás, o Senhor nos deu sinais de alerta, para que a igreja nunca se esqueça de que o Senhor é real e que o Senhor voltará. Nos assustamos sim, Deus, quando olhamos para tragédias que acontecem ao redor do nosso mundo, tragédias naturais, crimes, nos assustamos por isso. Mas o Senhor disse: não se assustem, esses são sinais de que eu voltarei. Por isso, ó Deus, traga à nossa memória aquilo que realmente nos dá esperança, não somente o medo ou a dor, mas nos faça ver que isto é uma prova de que um dia o Senhor voltará dos céus glorioso com poder para buscar a sua igreja. E ó Deus, enquanto vivemos aqui nesse mundo quebrado, caído, cheio de manchas, nos ajude a viver uma vida piedosa, vigilantes, aguardando o dia da redenção, aguardando o dia da sua volta. Ó Deus bondoso, por amor do teu nome, me ajude, Senhor. Me ajude para que eu não caia no erro do liberalismo e não leve a sua igreja para o esgoto de um mundo fétido e perdido, mas que a sua igreja aprenda a amar o Senhor de todo o coração, mas que a sua igreja aprenda que a tua verdade, que a tua palavra é inegociável, que não podemos mudá-la, que não podemos moldar a cultura somente para parecer bonitinhos e agradáveis a essa sociedade perdida. Não, Senhor. Não permita que isso aconteça, mas que possamos perseverar firmes, que enquanto o mundo diga que devemos andar assim, que andemos na contramão do mundo, porque nos importa não é agradar aos homens, não é ser bem visto por esse mundo, mas o que nos importa é agradar ao Senhor, que é a nossa maior herança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos estar contigo. Vivemos na esperança desse dia, Senhor. Eu posso afirmar com toda certeza que nenhuma alegria, que nenhum prazer nessa terra, que nenhum tesouro, por mais brilhante que seja, é melhor, é mais prazeroso do que o Senhor do nosso coração. Por isso, não permita que o nosso coração esteja no lugar errado, mas que nos mantenhamos firmes no Senhor, esperando o dia da sua vida, esperando o dia glorioso em que o Senhor voltará nas nuvens. E ó Deus, se os nossos olhos como igreja não contemplarem esse dia, é porque nós estaremos contigo nos céus, vindo para buscar o teu povo para o dia final.